Okay. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Jam Session, a mais aquelas conversas inspiradoras, onde é que eu tenho o prazer de ter convidados que fazem parte dos meus sonhos de vida. E é verdade, Paulo Morgado faz parte dos meus sonhos de vida. Paulo, como estás? Tudo bem? Olá, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Olha, Paulo, vou abrir direto aqui o meu coração, porque acho que uma forma de falar de Pedro Ruivo é falar de emoção. Paulo, se me perguntassem assim, se calhar há 20 anos atrás, quando eu era um jovem estudante de gestão de empresas, pá, tu vais ser amigo de Paulo Morgado, tu vais falar com o Paulo Morgado, dizia, pessoal, não, o Paulo está lá em cima. Porque pá, tive a felicidade de acompanhar-te, eu sou apaixonado por revistas, pá, por imprensa, nomeadamente, e claro, jornais de economia, revista Exame, aquelas coisas todas, e o teu currículo, já vamos falar um bocadinho sobre ele, pôs-me a mim como uma referência. E principalmente, Paulo, depois quando eu leio este livro teu a fazer, e também tive a oportunidade de, eu e a Catarina tivemos, penso que há 14, 16 anos atrás, tivemos uma conferência tua que houve cá em Leiria, no Teatro Lúcio da Silva, e vimos a forma como tu falavas, e disse assim, bem, peraí, não, este homem não é normal. Paulo Morgado, tu és uma pessoa normal ou tu és anormal, Paulo Morgado? Fala aí connosco. Pá, eu acho que eu sou uma pessoa normalíssima, pá. Eu sou uma pessoa normalíssima. Eu acho é que o mundo foi numa direção da normalidade, percebes? E, portanto, um tipo normal neste mundo hoje parece anormal. Paulo, não, fala mais disso. Não, tu não és anormal. Oh, Paulo, porquê? Então vai lá, eu vou à Wikipédia e tenho aqui isto sobre ti e acho que até, não, vou-te fazer outra abordagem. Paulo, porquê é que tu, em 1994, tu vias o mundo escrito sobre o processo negocial? Fala-me disso. Em 94, recua a 94. É assim, eu em 94 tinha 30 anos, ok? Portanto, na altura tinha feito o mestrado, o meu MBA em Lovaina, e achava que, e tinha feito muita investigação sobre a minha tese, que era sobre estratégia, e encontrei muitos livros de negociação, não me perguntes porquê, já não me lembro, e resolvi, e achava que alguém que tinha 30 anos tinha que perceber o mínimo de negociação. E, portanto, foi uma coisa engraçada, porque, bem, eu era jovem, não é? E a forma que eu encontrei para publicar o livro foi muito simples, quer dizer, primeiro escrevi o livro e fui mandando para algumas editoras. E lembro-me que uma delas, que era ali na Almirante Reis, em Lisboa, era a Macro-Will, que é uma editora americana, como tu sabes, muito conhecida e não sei o quê. E eu fui lá, marquei uma reunião e fui lá com o livro debaixo do braço, era o primeiro livro que eu escrevia, e depois eu lembro-me perfeitamente dessa imagem, portanto já há muitos anos, a entrar e ver os autores deles, que eram tudo tipos ultra conhecidos, e eu perguntei-me assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas pronto, consegui vender o livro à Macro-Will, a Macro-Will publicou, e portanto foi fantástico na altura. Oh, Paulo, podes só partilhar quais são os principais insights que tu nesta altura, um jovem com 30 anos e claramente já tinhas aqui um percurso também profissional interessante. Paulo, partilha só connosco, ou seja, aos 30 anos já falaste de doutoramento, ou seja, do ponto de vista académico e profissional, nesta fase da tua vida, que é que os principais missões desempenhadas, desafios superados, fala-nos disso. Até aos 30, estavas aonde na tua vida, Paulo? Não, tinha estado a trabalhar na Roland Berger, que foi a primeira empresa onde eu estive, uma consultora alemã, e depois fui para a Bélgica para fazer o MBA. Acho que houve uma coisa que eu sempre cultivei bastante, que é, eu sou um tipo muito prático, mas a melhor forma de ser prático é ter frameworks que nos ajudam a pensar e a resolver as coisas, não é? Portanto, esquemas mentais que nos ajudam a resolver as coisas. Porque é muito mais fácil quando tu estás numa conversa, se te falam de um tema, tu dizes, olha, este tema é A, B e C, ou este tema é 1, 2, 3, é muito mais fácil tu partires o tema em bocados e apresentares várias perspectivas do que estares a falar de coisas subjetivas, percebes? E isso eu acho que foi uma das coisas que o mestrado, nessa altura eu estava a fazer um mestrado e fiz o mestrado, me ajudou. Outra coisa muito interessante foi o seguinte, quando a malta, naquela altura, estudava na Universidade Católica, saía de lá, bom, e se calhar hoje acontece a mesma coisa, a julgar que eram os maiores do mundo. E ter entrado por uma consultora alemã, aquilo era tudo fantástico, estávamos no início dos anos 90, que era quando estava a arrebentar tudo em Portugal, no bom sentido, a banca de investimentos, a consultoria, etc. E quando eu aterrei na Bélgica, não era ninguém.
Portanto, quando tu aterras num país estrangeiro, não és ninguém, ninguém te conhece, e, portanto, tu tens que tens que estar permanentemente a ter a consciência de que tu não és ninguém. Quer dizer, neste sentido de que nunca podes surfar muito tempo num estatuto que às vezes só existe na tua cabeça. Eu acho que há muita malta que se julga importante, mas aquilo só existe na cabeça deles. Fantástico. Muito bem. Paulo, espetacular. Paulo, e partilha só connosco esta onda, o surfar, se surfar o processo negocial, partilha aí connosco insights que tu ainda acreditas que partilhaste connosco neste livro, Paulo, mas que ainda hoje são válidos para nós e acredito que partilhei connosco. Ou seja, quando tu pensas em processo negocial e hoje, não é, Paulo, estamos em 2021, quais são o que é que tu continuas a acreditar que é um bom processo negocial, Paulo? Não, eu na altura aquilo que fiz foi exatamente desenhar um processo negocial, ou seja, pôr as várias etapas por exemplo, uma das coisas que eu dizia é: nada interessa que tu sejas muito bom a regatear, não é? Que é quando chegas à fase do regateio, se por exemplo não andaste à procura de alternativas suficientes, ou seja, imagina, tu, por falta de alternativas, queres comprar uma casa, um carro, e um carro em segunda mão e estás ali e encontraste um carro por 25 mil euros. Pronto. E estás ali a discutir, a regatear 25 e 700, 24... Se tu tivesses procurado mais, tinhas encontrado um por 23 melhor. E, portanto, aquela fase do regateio, se tu não fizeres uma primeira fase de ter alternativas, não te adianta de muito. Portanto... Fantástico, Paulo. Que bom. Paulo, entretanto, tu continuas a trabalhar, continuas-te a divertir. Eu sei que tu és um apaixonado por trabalho. Não é apaixonado por trabalho, não é, Paulo? És apaixonado por fazer coisas que gostas. Paulo, e chegas aos 39 anos e lanças o 100 argumentos. Paulo, conta-me esta história. O 100 argumentos é assim. Sabes que Portugal é um país de muita conversa, não é? Conversa-se muito, fala-se muito e não sei o quê. Paulo, tu és muito louco, meu. Tu és muito louco. Eu acho... Não, mas é verdade. Quer dizer, por exemplo, eu vivo em Espanha há 7 anos, o espanhol fala menos. Fala muito menos. É mais tudo mais bruto, mais seco. Percebes? O português gosta muito de floreados. E eu pensei que se dominasse o floreado, não é? Conseguia mais na minha vida. E, portanto, basicamente, aproveitei que eu tinha feito o curso de Direito. Tinha feito primeiro o curso de Gestão na Católica, depois fiz o curso de Direito. E aproveitei uma série de mecanismos, porque tu já deves ter ouvido as pessoas a dizer porque é que os advogados argumentam muito bem. Uma das coisas é porque conhecem a lei. Estás a ver? E aquelas discussões de café que não têm fim, o advogado sabe resolvê-las. Por exemplo, imagina, o tipo que cai da ponte e a meio do trajeto leva um tiro, morreu de quê? Pronto, tanto pode ser uma discussão de 20 horas num café, como eu costumo dizer, num café da Boa Vista, que é onde eu nasci. Onde eu nasci, não, eu nasci em Coimbra, mas vivi na Boa Vista, portanto, a malta discutia 20 horas sobre um tema, não é? Como pode ser um tipo de direito que sabe qual é que é a solução e diz qual é que é a solução e não há mais argumentação possível. E, portanto, eu fiz um livro, que basicamente são 100 argumentos, que ajudava, de facto, desde aí tenho tentado praticar sempre esse tema da argumentação. Que bom, Paulo, e que continua a ser extremamente válido. Paulo, então chegas aos 41, Paulo, e tu falas contos de colarinho branco. Paulo, diverte aí a falar um bocadinho connosco sobre estes contos, Paulo. Isso foi mais uma daquelas coisas que eu fui aproveitando para sacar o melhor que a vida me ia dando, não é? Porque eu acho que é sempre isso que nós devemos fazer. E, portanto, eu tinha estado a fazer o curso de Direito, também tinha, quer dizer, em Portugal estava-se a viver um momento, que eu achava que era um momento em que o mundo da finança dava os primeiros passos. Eu tive uma ideia na altura que foi, se o mundo da finança dá os primeiros passos aqui, todas aquelas falcatruas que já se fizeram nos Estados Unidos há muitos anos atrás vão fazer-se aqui agora. Comecei a investigar os sites do FBI à procura de coisas e um dia estava a almoçar com o Sérgio Figueiredo, que na altura era o diretor editorial, ou diretor do Jornal de Negócios,
E ele disse, pá, Paulo, tens que escrever uns artigos e não sei o quê. Eu já escrevia, mas ele dizia... E eu disse, pá, sério, não me apetece, pá, eu tenho mais que fazer, não posso perder tempo em artigos. E ele disse-me assim, olha, tu escreves sobre o que tu quiseres. Tu vais pensar, era uma sexta-feira, tu pensas no fim de semana, tu escreves sobre o que tu quiseres. E depois dás-me e dizes-me o que é que queres fazer. Pronto, e eu na segunda, eu lembrei-me de começar a escrever uns contos. E ele fazia umas ilustrações no Jornal de Negócios e não sei o quê. Pá, e cheguei ao fim, tinha 28 contos, que é o que o Contos Colorinho Branco tem, e disse assim, espera aí, que isto está aqui um manual de instruções, não é? Quer dizer, isto é um livro perigoso. E então, como era um livro perigoso, na altura, eu lembro-me que o falecido professor Saldanha Sanches tinha um programa na televisão, e eu conhecia uma pessoa que estava lá com ele nesse programa, e então, que era o engenheiro Ângelo Correia, e liguei para o engenheiro Ângelo Correia, que tinha estado comigo como administrador da Vidago, e disse, precisava de conhecer o Saldanha Sanches, porque queria-lhe pedir se ele prefaciava o livro, que era para aquele ter um ar mais certinho, não é? E ele disse, está bem, dou-te o telemóvel. Eu liguei para ele, e ele disse, então venha cá à nossa casa, um sábado. E eu fui lá à casa deles, e ele é casado com a Maria José Morgado. E, portanto, nesse dia eu conheci-os os dois, e ele disse-nos assim, não, mas não sou eu que vou escrever o prefácio, quem deve escrever o prefácio é aqui a Maria José. E eu disse, isso então ficava, quer dizer, escrito por uma procuradora, então aquilo não havia dúvidas, que não era um manual de instruções. Pronto, e assim foi, ela fez o prefácio, o Sérgio Figueiredo também, e o Contos Colorinho Branco, portanto, estamos a falar de que eu publiquei os artigos em 94, e estamos a falar que eu publiquei o livro feito dos artigos no Jornal de Negócio em 2004, e depois o livro em 2005, portanto, estamos a falar há 17 anos, ok? Mas há 16 anos, ok? Exato. 17 anos para o Jornal de Negócio e 16 anos para o Contos Colorinho Branco. Ninguém aprendeu nada. Aprenderam a fazer aquilo, mas não aprenderam a proteger aquilo, percebes? Yeah. Portanto, o livro ainda continua a ser interpretado para dar ideias, para dar golpadas. Opa, que mal. Paulo, entretanto, continuas a trabalhar e, Paulo, e em 2007 decides novamente partilhar com o mundo, Paulo, o Corrupto e o Diabo. Fala-nos um bocadinho disso, Paulo. O Corrupto e o Diabo é uma continuação, mais uma vez... Na altura, eu fiquei um bocadinho associado ao combate a estes temas, com o Contos Colorinho Branco. Não te esqueças que era muito difícil publicar um livro daqueles quando eu vendia serviços às empresas. E era no tempo em que a malta andava a gamar. Não é como agora. Ganda Paulo, Paulo. Agora, estás a ver, agora são aqueles tipos como lá na Boa Vista acontecia, quando um tipo estava já no chão a levar uns pontapés, passava um tipo que não tinha nada a ver com aquilo e ia lá dava também um pontapé. É o que se passa agora, estás a ver? Naquela altura, não. Portanto, eu ia falar destas coisas para a televisão. Nunca... Atenção, há uma coisa que é assim. Eu nunca falei de casos. A mim não me interessam os casos. Não me interessa o A, o B, o C ou o D. Zero. A mim interessam-me os mecanismos, percebes? Até porque muitos mecanismos destes estão no limite daquilo que se pode fazer ou não naquilo que é chamado os usos e costumes do comércio. Portanto, estão ali no limite. Pronto, portanto, o Corrupto e o Diabo saiu porque é um livro que continua perfeitamente atual, porque é um livro sobre as causas da corrupção. E, portanto, enquanto essas causas não estiverem resolvidas, e não estão, quer dizer, este fenómeno vai continuar a acontecer, porque ele tem que se resolver na raiz. E, portanto, aquilo é a história de um corrupto que falece, não é? Vai parar ao 8º fosso do inferno, e é uma história do princípio ao fim com o diabo, e basicamente que dá para aprender o porquê de não se conseguir acabar com este tema da corrupção facilmente. Sem dúvida. Olha, Paulo, entretanto chega 2010, mas parece que estou em 2021, porque tu lanças um livro que fantástico, chama-se Portugal. E agora? Que fazer? Não, Paulo, isso aí eu participei nisso. Foi... Sim, és coautor. Sou coautor, é uma daquelas coisas que me pediram, olha, para te ser sincero, eu acho que falei
na ineficiência da administração pública e que podia subcontratar bastante mais serviços ao privado que os fazia melhor. Foi uma coisa assim desse género. Já não me lembro exatamente o quê. Exatamente. Paulo, depois tens igualmente também outra coautoria, não é? Em 2011, com a Transparência, Justiça e Liberdade, em memória de Saldanha Sanches. Também queres fazer um breve comentário? Comenta aí, Paulo. Não, só tive aí, foi muito simples, foi falar um bocadinho da história que eu tinha tido com ele e com a Maria José Morgado e os dois espetaculares, o professor Saldanha Sanches era um tipo espetacular, não posso dizer mais nada. Sem dúvida. Olha, Paulo, mas entretanto mesmo em 2011 voltas a fazer um livro teu, não é, Paulo? Que é o Riso em Bergson, Lógica e Linguagem. Partilha connosco, porque é que ele saiu, porque é que ele nasceu? E qual foi a missão dele para o mundo? Não, mais uma vez é o tema da linguagem, sabes? É o tema da clareza da linguagem e de teres um pensamento produtivo. Eu achava, sabes que a coisa mais... vamos ver, a forma de expressão mais eloquente é o riso. Ou seja, tu tens a chamada linguagem jornalística, que é aquela em que tu te limitas a citar as coisas, não é? Portanto, sem grande emoção. Depois tens a linguagem política, que já... não é? E o riso é o último escalão da linguagem, porque o riso tem uma interferência em quem ouve, nem é em quem emite a coisa que provoca o riso, percebes? Portanto, é aquilo que eu diria que é a forma máxima de retórica, porque já tocou a outra pessoa e ela expressou. E o riso tem uma coisa que tem muito a ver com as empresas, que eu depois aprofundei isso no outro livro a seguir, que tu me vais dizer, que é... é como os treinadores de futebol, aquilo ou ganhas, ou mesmo que tenhas sido o melhor do mundo, vais para a rua, não é? Exatamente. No riso é a mesma coisa, ou tu fazes rir, ou estás destruído. Um gestor não, porque o gestor tem sempre a dívida para poder ter maus resultados, esse pode chegar lá, conta uma coisa que não tem graça nenhuma, a malta bate todas as palmas porque está tudo a ser pago para bater palmas, percebes? Portanto, portanto, mais uma vez, o meu interesse pela capacidade que tu tens de impactar através da linguagem portanto, eu tinha feito um mestrado em Filosofia da Linguagem e, portanto, tinha que fazer uma tese e fiz uma tese sobre o que é que provoca o riso. Basicamente, o livro é sobre isso. Paulo, eu quero apanhar esse insight teu, desculpa lá, portanto, o mestrado foi em quê? Em Filosofia da Linguagem. Paulo Morgado, eu quero ir 90 segundos, fala-me disso, meu. Porque é que um louco como tu, um apaixonado por números, vai tirar um mestrado, não é? Fala-me disso, Paulo, nessa área. A filosofia da linguagem é muito objetiva, é muito lógica. Aliás, os filósofos da filosofia da linguagem, muitos deles, como o Bertrand Russell, são matemáticos, não é? Portanto, queria ainda apurar mais o sentido lógico, percebes? O sentido de cada... eu sempre gostei muito de cada palavra ter o seu valor, percebes? De não ser um fala barato, ou dizer palavras que não são necessárias para te fazeres entender. E, portanto, eu gosto muito do... E este tema de o falares versus o tu comunicares o significado tem muito que se diga. Estás a ver? Porque as duas coisas não estão tão ligadas como se parece. Por exemplo, como parece. Tu, quando há alguém suspeito de uma coisa qualquer, não é? Vai lá o jornalista, põe o microfone e o que é que essa pessoa diz? Tens a noção ou não? Tu és um suspeito de uma coisa qualquer, o jornalista pergunta-lhe qual é a primeira coisa que a pessoa diz. Eu não é? Diz, eu estou de consciência tranquila. Mas vê, ouve na televisão. Ora, eu estou de consciência tranquila não quer dizer eu estou de consciência tranquila, certo? Eu estou de consciência tranquila quer dizer eu estou todo borrado de medo. Ok? Embora, e portanto não há uma relação direta entre aquilo que tu dizes e então Wittgenstein diz que é um jogo de linguagem. Naquele jogo, que é o jogo do jornalista ir lá perguntar como é que, o que é que ele pensa ou o que é que ela pensa, ele diz aquilo. E depois há outra coisa que é muito engraçada, que já se instituiu, e sobretudo os jornalistas é que repetem estes mecanismos, estas memórias mecânicas de forma muito regular, que é, sempre que tu vês uma coisa do Tribunal de Contas, vem Tribunal de Contas, arrasa. Eu nunca vi nada do Tribunal de Contas que a seguir não viesse arrasa, a seguir. Okay. Mas é outra coisa que a linguagem
também não tem nada a ver com o que resulta, porque tu sabes que a maior parte daquilo que o Tribunal de Contas identifica e que arrasa, depois não tem consequências sobre quem praticou os atos. Portanto, essa capacidade que tu tens de entender que a linguagem nem sempre corresponde ao sentido do dicionário e muitas vezes corresponde ao jogo que tu estás a jogar mais do que outra coisa, acho que me conduziu a um nível de conhecimento do que é que querem dizer da interação com as pessoas bastante interessante. Paulo, eu estou aqui a falar, ainda quero falar mais de livros, quero falar das coisas contigo, mas à medida que estou a ouvir... Pedro, deixa-me dizer-te uma coisa. Por exemplo, eu quando estava quando era CEO, na empresa que eu era CEO, uma das coisas que nós numa altura combinámos é que se ia acabar com o gerúndio. Okay? O gerúndio é aquela coisa que diz eu estou a fazer, ou então a brasileira eu estou fazendo. Não é? Se tu acabares com o gerúndio, deixas de ter essa caixa, não é? Eu estou a fazer é uma caixa mental, não é nada. Porquê? Porque aquilo ou está feito ou não está feito. E, portanto, se acabasses com o gerúndio e perguntasses, então já marcaste a reunião com o Pedro Ruivo? A resposta era ou sim ou não. Então já fizeste não sei o quê, ou sim ou não. Portanto, vê a importância que a linguagem tem mesmo para o tema da execução. Certo? Sem dúvida. Fantástico, Paulo. Obrigado pela partilha. Paulo, eu estou a ouvir falar, ainda estamos só aqui, ainda temos mais 3 livros para falar. Paulo, mas porquê tu és assim tão apaixonado por conhecimento, Paulo? Porquê que tu... Pá, incrível, eu estou a olhar para ti, parece uma Wikipédia. Não é... eu sou um tipo perfeitamente normal, gosto de notas, como tu, tenho uma série de ossos, não sei se tens mais ossos ou menos ossos do que eu, bastante danificados por causa das motas, não é? Gosto de carros, gosto das coisas que a malta gosta, quer dizer... Está bem, Paulo, mas já estou aqui a pegar em insights teus, coisas fantásticas, tipo, frameworks. Claro que isso é bom, Paulo, não é? Simplifica a vida, organiza pensamento, agiliza a nossa ação. Pensar nas alternativas, não é, Paulo? Antes de estar ali a discutir coisas, calma, alternativas, viabilizar. Aquela frase que tu disseste tão boa e tão genuína, sacar o que o melhor da vida nos dá. O pensamento produtivo, esta tua frase, 2 palavras tão curtas e que eu até me arrepiei quando tu as disseste. Atenção, pensamento produtivo, não é, Paulo? Porque a gente pode estar a pensar em coisas normais, se estivermos vivos, acho que nós pensamos, mas estamos a ser produtivos, não é? E esse tema, não é, como tu falaste, mesmo independentemente da cultura, as horas que trabalhamos versus o resultado que temos, o que a gente se faz versus o que a gente se queixa, o que a gente faz versus o que eu ganho. Aquela analogia que fizeste aqui foi fantástica. O riso é como o futebol, não é? Ou ris ou ganhas. Se o gajo não ri, tchau, já foste. Se o gajo não marca, troca. Acabar com o gerúndio, isto devia ser uma tipo troika, não era? Isto era tão... Exatamente. Paulo, mas depois, não é? Este jovem chega a 2012 e fazes coisas fantásticas. Eu quero nos comentários teus, do tipo, safa-te daqui rapidinho. Paulo Morgado, o que é que tu quiser? O que é que isto quer dizer hoje, em 2021? Eu passei muito sobre essa do safa-te aqui rapidinho, porque por uma coisa muito... é aquela malta que tenta passar pelos pingos da chuva, ou uma coisa que acontecia muito quando eu estava nas empresas aí em Portugal, que era a malta, às vezes, para não passar à porta do meu gabinete, ia dar a volta pelo escritório inteiro, porque sabia que se passasse pelo meu gabinete e houvesse uma ideia, eu dizia, olha, anda cá, olha lá, e porquê que não fazemos isto? E então a malta havia um circuito, estás a ver? Que era o circuito de dar a volta, que às vezes até a minha secretária dizia, vamos lá, passa aqui, qual é o problema? Não, é que eu tenho que ir ali primeiro, e portanto... E isso é o safa-te aqui rapidinho, portanto, é para não fazer as coisas, a malta mete-se nos pingos da chuva e não sei o quê. Então, Paulo, vamos aqui o outro, eu vou pôr aqui o meu dedo e vamos onde é que isto vai parar. Vai parar aqui, que é prever falsos problemas. O que é que isto quer dizer, Paulo Morgado? São aqueles tipos e aquelas senhoras que, quando tu queres fazer alguma coisa, te conseguem antecipar 350 mil coisas que podem acontecer, não é? Portanto, e o que é que são falsos problemas? Às vezes estão a antecipar coisas cuja probabilidade que têm de ocorrer é muito baixa. Imagina, tens que ir de avião a um sítio. E tens que levar um contrato que é decisivo na tua vida. Se alguém te estiver a dizer, Pedro, como é que tu podes ir de avião? Se o avião cai, o contrato que é decisivo da tua vida, não o faz, é antecipar falsos problemas, porque naturalmente a probabilidade de um avião cair é muito reduzida, não é? Sem dúvida.
Paulo, agora aqui outra coisa de diversão que está fantástica, que é aqui em cima. Porque é que um gestor... Olha que eu não estou a ler isso, hein? Eu não bem, mas consigo ler como é que um empresário, um executivo, C-Office, um estrategista chama o Nilton para fazer um prefácio? O Nilton. Porque o Nilton, mais uma vez, é um tipo do RIS, não é? Portanto, é um tipo da linguagem com a máxima capacidade retórica de convencer, não é? Portanto, eu na altura fui pioneiro em utilizar... Hoje isso já é muito comum, mas na altura não era muito comum convidar humoristas para participar nos eventos da empresa, não é? E o Nilton e outros iam lá passar mensagens a rir, que nós, com seriedade, tínhamos mais dificuldade em passar às pessoas, e, portanto, aquilo a rir, sabes que as pessoas têm sempre dificuldade em reconhecer que são elas que estão mal, ou que... E, portanto, se nós nos ridicularizássemos todos a nós próprios, que eu acho que toda a gente tem que ser humilde o suficiente para brincar consigo próprio, bom, acho que a mensagem passava bastante melhor. Sem dúvida. Olha, Paulo, entretanto chegamos a 2016 e tu... Mas espera aí, olha, deixa-me contar-te uma coisa daquilo que eu estou a dizer. Havia um evento qualquer no Algarve e a Capgemini participava nesse evento, na altura em que eu estava lá. E foi interessante, porque houve uma vez que era atribuído um prémio de governo corporativo, portanto, Corporate Governance, a melhor empresa de governo corporativo. Eu já vi que eu tinha visto que aquilo ia dar para o torto, porque tu sabes que estes prémios saem sobretudo aos patrocinadores, ok? E então convidei um humorista que é um imitador, agora o Luís, qualquer coisa, que é aquele imitador... Luís Franco Bastos. O Luís Franco Bastos, exatamente. Aquele jovem, bom. E então foi engraçado, porque a empresa que supostamente... ia ganhar esse prémio de governo corporativo, que era um banco que já não existe. Agora existe um novo banco na vez desse banco. Portanto, e estávamos quase em 2014, quando esse banco deu o estouro. E eu estava na mesa e o Luís Franco Bastos é que ia fazer de mim. Ok? Ia me imitar. E, portanto, foi engraçado que aquilo chamam-te para ires dar o prémio. E, portanto, chamaram-me, eu nem me mexi, continuei lá a comer. As pessoas desse banco que iam receber o prémio de governo corporativo estavam à mesa e acharam muito estranho eu não me levantar, e então foi lá o Luís Franco Bastos fazer uma palhaçada e dizer que eu não estava, que eu não tinha podido assistir ao evento, que estava em Espanha. Pronto, e depois fez uma palhaçada à volta daquilo. Pronto, e depois foi lá a pessoa receber o prémio de governo corporativo. E o efeito que eu queria provocar, que era o efeito do ridículo de todas estas questões dos prémios comprados que existem por todo o mundo e, sobretudo, em Portugal também, não são comprados com uma malinha, não é? São comprados porque tu patrocinas e estabeleces critérios subjetivos, fazes umas votações que só uns é que respondem àquilo, e, portanto, as pessoas depois publicam aquilo no LinkedIn, o prémio do tipo de recursos humanos. E é sempre coisas subjetivas. Nunca é sobre resultados. É sempre o prémio do melhor gestor de recursos humanos. O prémio do melhor CEO ou da melhor CEO de Regueira de Pontes. O prémio do... Está a ver? Isto é típico de um país que não cresceu ainda. Porquê? Porque um país, quando cresce e tem maturidade ao nível da gestão, percebe que a vida das empresas não é semi-entertainment. Isto é semi-entertainment. Portanto, não é... Ou seja, as empresas podem ter festas, e eu acho muito bem que tenham. Eu próprio as promovia, a malta diverte-se, espírito de equipa, etc. Depois há a parte de trabalho é trabalho, estamos aqui para gerar resultados. E depois criou-se, sobretudo os mídia, criaram um ponto intermédio que é aquilo que eu chamo de semi-entertainment, que é estes Vanity Awards, ok? Yeah. Em que a malta vai receber prémios, quanto mais subjetivos sejam, melhor. Portanto, gestor de pessoas, liderança, como eu te digo, o melhor CEO, não sei, de Regueira de Pontes, por exemplo, como eu te estava a dizer, ou da Amor, estás a ver, ali a caminho da Vieira, falando ali em Leiria,
epá, etc. Portanto, isto é só para te dizer que nessa altura eu gostei de ter o pioneirismo, de poder gozar com uma coisa que eu achava que não é correta. Eu gosto muito que as empresas ganhem prémios, mas é quando os critérios são objetivos, estão pré-definidos, há uma concorrência sã e as coisas acontecem. As empresas e as pessoas. Porque outra coisa que existe muito é também a própria entourage de quadros das empresas gosta deste tipo de coisas, gosta de se autopromover com este tipo de coisas. Eu não tenho nada contra isso, não é? Claro. Eu não tenho, atenção, Pedro, eu não tenho nada contra isso. Até pode ser uma forma que as pessoas que não conseguem atingir, vamos dizer, a sua plenitude na função que têm, eu acho muito bem que tenham estes prémios para lhes melhorar o ego e que sejam mais bem vistas pelas equipas porque pela real sim não conseguiram ir lá. Claro. Estás a ver? Acho muito bem porque é bom em termos de psicológicos e em termos de moral. A única coisa que a malta tem que ter consciência é que aquilo é semi-brincadeira, não é a sério. Não podes tratar uma coisa que é semi-brincadeira a sério, percebes? Claro, é o que vale, não é, Paulo? Porque quando nós olhamos, e claramente estamos aqui hoje, Paulo, e isso que eu vejo em ti, seja um gestor, ou seja, quando falamos de uma gestão profissional, quando lidamos, não é, com a economia mundial e quando lidamos com empresas, uma coisa é jogar no campeonato da Champions, não é? Outra coisa é jogar jogos solteiros casados, ou seja, somos profissionais, não é? A empresa é para gerar resultado e as empresas são feitas de pessoas. Quais são os critérios? Qual é a estratégia? Qual é a implementação? Qual é que é o teu plano de ação? Mostra-me resultados. Paulo, mas eu acho, Pedro, mas eu estou a dizer isto e não estou a dizer isto com ironia. Eu acho que esses prémios devem existir porque quando as pessoas não têm capacidade para atingir os resultados, os hard results, têm que ter outros complementos. É como se uma equipa, por exemplo, não ganhasse nada, ok? Mas fosse criado o prémio do treinador que chegou primeiro à conferência de imprensa. Sim, agora resta saber quem é que valoriza isso, não é, Paulo? Pronto, opa, mas imagina que... Não, mas valoriza, não é? Exatamente. Pois está bem, mas depois imagina que esse prémio do treinador que chegou primeiro à conferência de imprensa sai em todos os mídias e que a malta põe likes, porque há muita malta que põe likes só por motivos comerciais, não são por de facto gostar daquilo que foi dado, e até podiam criar aí uma situação de endeusar um tipo que chegou primeiro à conferência de empresa, ou, por exemplo, o tipo que consegue abrir a água sem fazer barulho, ou o tipo que consegue beber água sem engasgar. Podiam criar vários prémios e ficar esquecido que a equipa tinha perdido 8-0. Percebes o que eu Porque às vezes dá jeito, não é, Paulo? Essa tua pequena frase foi espetacular no final, não é, Paulo? Quase como não sendo nada, mas para esquecer que a equipa não ganhou nada. Claro, mas eu acho que do ponto de vista psicológico poupa a essas pessoas que no fundo sentem frustração de não atingir os verdadeiros resultados muitas infelicidades e em vez de andarem em médicos e não sei o quê, criam os Vanity Awards. Que seca, seu Paulo Morgado. Aqui este amigo, eu já tinha falado de ti, Paulo, e eu partilho aqui, ou seja, nós conhecemos através, temos pessoas em comum, olha aqui está ele, o Mário Bernardo, e o Mário Bernardo, e aqui está, olha o comentário dele, aqui sim está representada a loucura total. Que seca que tu mandaste agora, meu amigo. Muito bem, Paulo Morgado. Vai respirar, que é que eu estou a inspirar para me localizar no ambiente. Paulo Morgado, 2016, gerir, com 2 R's, gerir. O que é isto, Paulo Morgado? Partilha connosco. É a linha que eu tinha dito há bocado, portanto, eu sempre achava, eu sempre achei que gerir é um misto de ciência, não é? E atuação no momento, não é? E é isso que fazem os humoristas, ou seja, o humorista cria coisas, mas é à volta de esquemas de pensamento, como por exemplo, os esquemas estão definidos, são pré-definidos e depois a tua cabeça vai navegando nesses esquemas. Por exemplo, se tu, por exemplo, apresentares um tipo muito alto ao pé de um tipo muito baixo, não me perguntes porquê, mas isso provoca o riso. Ou pergunta-me porquê, porque isso é contraste, e o contraste é uma das coisas que provoca o riso. E, portanto, eles incorporam esses frameworks na cabeça e depois, quando estão em palco, quando estão a atuar, socorrem-se disso para que a intuição seja uma intuição enquadrada. Quer dizer, portanto, gerir é um bocadinho isso. A intuição tem que ser uma intuição enquadrada, percebes?
e daí o gerir, epá, e sobretudo o prazer que me deu em entrevistar o Ricardo Araújo Pereira, o Bruno Nogueira, o Hermano José, epá, e foram 12, não os vou dizer, não os consigo dizer aqui todos, mas todos eles com as suas coisas impressionantes do ponto de vista de pensamento, etc. Yeah. Muito interessante. Paulo Morgado, porquê é que tu és apaixonado por esse pensamento lateral e porquê é que faz essas coisas? Porque, não é? Porque um gestor como tu vai entrevistar humoristas, dos humoristas, quer ver as perspectivas, estuda isso. O que é que tu ganhaste com isso do ponto de vista emocional e para a tua vida, Paulo? Porquê é que fizeste isso? Partilha connosco. Pedro, eu já te disse que, no fundo, ajuda a compreender esses mecanismos que, da fusão entre uma visão mais de ciência, uma visão mais teórica, com uma visão mais prática, as duas conjugadas. Eu gosto muito de conseguir, quer dizer, eu gosto muito de ser eclético, de poder fazer muitas coisas diferentes. Acho que a vida é curta demais para tudo. Eu sou muito focado, completamente focado em objetivos, mas isso não quer dizer que alguém tenha que ser financeiro toda a vida, ou que alguém tenha que ser não sei o que toda a vida. Quer dizer, podes fazer outras coisas bem. Portanto, eu acho que é esse tema de te interessares por coisas e tentares perceber como é que as coisas que tu vais aprendendo te ajudam noutras. Por exemplo, o direito é uma coisa que ajuda muito na gestão. Esta lógica de pensamento também ajuda muito na gestão e na venda, nos processos de venda. Portanto, são coisas complementares, não é? Nunca fiz medicina, nunca fiz engenharia, portanto, fiz sempre... Não. Eu fiz, o meu tema são as ciências sociais. Ponto. Tudo é ciências sociais, mais a filosofia, que não é uma ciência. Sem dúvida. Que bom. Paulo, olha, chegamos logo rapidamente a 2017, passado um ano, e tu vais para Strategy in Action. Qual é que foi este insight? Isso é a minha tese de doutoramento. Essa é, mais uma vez, a evolução daquilo que eu te estava a dizer, que era, no fundo, conseguir demonstrar que, não é conseguir demonstrar, é pesquisar e analisar até que ponto é que a própria ação em si mesma é criadora de estratégia, ok? E basicamente a conclusão é que sim, que a própria ação em si é criadora de estratégia, sobretudo no mundo digital, em que tu sabes que há uma tendência, só há muito pouco tempo é que se começou a falar de MVPs, portanto, Minimum Viable Products, que é o produto ainda não está inteiramente acabado e tu começas a testá-lo, a pô-lo no mercado, para colheres mais insights sobre os consumidores e poderes aperfeiçoar. Eu sempre fui muito adepto da Minimum Viable Decision, que é, tu tomas uma decisão ainda sem teres a informação toda, não pode ser, é uma decisão de vida ou morte, não podes tomar uma decisão de vida ou morte sem teres a informação toda. Mas podes tomar uma decisão de implementares pequenas coisas sem teres a informação toda. Porquê? Porque depois da própria implementação começam a surgir um conjunto de chamadas de atenção para coisas que tu não tinhas pensado. E que demorarias muito tempo a pensar em todas as consequências que poderia haver de uma determinada decisão. Portanto, o melhor é tu ires fazendo e quem tiver a favor, dar-te mais argumentos a favor, quem tiver contra, dizer, cuidado que não pensaste nisto ou naquilo. E, portanto, é da ação, é da implementação que te sai os insights para tu corrigires a tua decisão inicial. Portanto, essa conjugação é mais eficaz do que tu teres ou uma visão que é só teórica, de definiste um plano e ele vai se implementar tal e qual, sem mexer, ou só prática, que é nem pensaste em nada e começas a fazer coisas. Tens ali uma coisa intermédia que é, definiste um plano, estás disponível para o adaptar à medida que a ação te for dando insights, te for dando ideias de como adaptá-lo. Sem dúvida. Paulo, então olha, vou pegar nisso. Paulo, e de lá para cá, desde 2007, Paulo, a 2021, o que é que tu queres partilhar connosco? Claro, tens um projeto novo e fantástico e super fresco, também quero-te convidar a falar sobre ele. O que é que tu te lembras, Paulo? 2017 a 2021, que só do teu perspectiva empresarial e de homem de profissional. O 2017 tu estás a utilizar porque foi quando eu acabei o doutoramento e publiquei o livro, o Strategy in Action. Continuei. Outra coisa interessante que
quando eu estive a fazer o doutoramento em Nottingham, encontrei lá uma pessoa que me disse, eu também comecei, mas eu levei mais um ano, porque naquela altura tive mudança de casa e estava a entrar para uma posição nova, e portanto aquilo, fez-me atrasar, não sei o quê. Eu fiz o doutoramento em 3 anos, ok? E na altura estava a fazer um turnaround na Capgemini em Espanha, ok? E portanto, publiquei o livro, fiz o meu doutoramento e publiquei o livro durante essa parte, fazer um turnaround numa empresa com 4.000 pessoas que fatura quase 300 milhões de euros e ia para a Inglaterra, passar lá dias a fazer o doutoramento. Pronto. Portanto, em 2017 acabei e em 2018 saí da Capgemini, porque eu acho que as coisas, na altura tinha 55, eu acho que aos 55 podes começar a tua outra carreira, não é? Sobretudo se és uma pessoa criativa, não vais querer estar, quer dizer, toda a vida a fazer as mesmas coisas e pronto, e dentro de uma empresa que não é tua, portanto não podes dar asa à tua liberdade, como tu poderás fazê-lo numa outra empresa. Portanto, saí, impecável, e comecei outra aventura aqui em Espanha. Normalmente, o que é o esperado? O que é o conventional? É que quando tu estás numa multinacional, voltas à base, voltas para Portugal e eu aqui para nós, e não é que Portugal seja pior que Espanha, não é isso que eu estou a dizer, mas pelo menos é mais pequeno, eu acho que é menos exigente o mercado português do mercado espanhol, porque aqui há muito mais concorrência, aqui há muito mais dinamismo, etc. São mercados completamente diferentes, mas como eu costumo dizer, para trás nem para tomar balanço, não é? Portanto, o voltar para trás, para mim, nunca foi uma opção. Portanto, voltar para Portugal não era opção sequer para mim. E, portanto, na altura entrei, lá está, tu se tiveres permanentemente a consciência de que não és ninguém, tu fazes as coisas melhores que tu tens para fazer na tua vida, percebes? Portanto, tu tens que ter essa consciência permanentemente para teres capacidade de mudar, para conseguir dizer, vou sair daqui, tu sabes que, sobretudo em Portugal, quando um tipo está numa empresa e é CEO de uma empresa, é um deus, não é? Quando sai dessa empresa, já ninguém o conhece, ou ninguém lhe atende o telefone. Por acaso não me aconteceu isso, porque tens sempre depois as pessoas que são os teus amigos e depois tens os conhecidos que apanhas na vida, que são pessoas diferentes. Mas comecei a ajudar uns ex-colegas meus da Gemini Consulting, que é a parte de estratégia da Capgemini, que tem uma empresa em Barcelona, a Twin Pikes, a desenvolver a empresa em Madrid e em Lisboa, e conseguimos entrar no mercado de Madrid e Lisboa. E depois, o ano passado, foi o desafio da Bridgewater, que deve ser aí que tu queres chegar. Quero, partilha connosco, Paulo, esse grande desafio que é mesmo Bridgewater, partilha connosco, esse teu brilhar do olho, esse teu sonho, Paulo, esse teu projeto. É um projeto meu e da Ana, não é? Portanto, isso é muito... A primeira coisa que eu decidi que tinha que me adaptar rapidamente era, eu tinha que me tornar... Quando há bocadinho falas em 2017, mais ou menos em 2017, eu disse, olha, ou eu me adapto ao mundo digital, ou estou fora, ok? E tu dizes assim, mas adaptar-te ao mundo digital. Tu estavas na Capgemini, a Capgemini é uma empresa de tecnologia de ponta, uma das melhores empresas do mundo de tecnologia. Tu estavas no mundo digital, tu viveste 18 anos no mundo digital. Errado. O mundo digital não é tecnologia de informação. Portanto, a Capgemini tem as suas partes de conhecimento digital e estas empresas, mas aquilo que eu entendia mais era de tecnologias de informação. O mundo digital não é um mundo só tecnológico, é um mundo de outras formas de pensar. E, portanto, eu na altura decidi fazer todas as certificações online mais complexas que havia sobre digital. E fiz do MIT, fiz da Harvard, fiz de universidades suecas, eu tive que limpar aquilo tudo. Porque tinha que adaptar o meu mindset ao mundo digital. E comecei a perceber, por exemplo, que aquilo que eu tinha aprendido de estratégia quando andei na Católica estava tudo desatualizado e que, portanto, as coisas eram vistas de um ponto de vista completamente diferente. E isso foi super importante para perceber quais é que iam ser as tendências do mundo moderno, ok? E há um livro que eu recomendo a toda a gente que se chama Platform
Crowd and Machine, não sei se é esta a ordem, mas Platform, Crowd and Machine, que é que o mundo vai ser de crowd, ou seja, cada vez mais vai haver mais freelancers no mundo e cada vez mais vai haver mais empresas pequenas, muito especializadas em certas matérias, ok? Portanto, aquela grande empresa que tem todas as competências, tipo um grande supermercado, vai ter tendência para não ser competitivo no futuro, ok? Até porque essas empresas têm uma tendência para acumular, não são tão ágeis como as pequenas. Portanto, o crowd tem a ver com isso. Cada vez mais vai haver um monte de empresas pequenas, um monte de pessoas que vão ter que trabalhar sem ter necessariamente que ser empregados, vão ser donos da sua vida. Pronto. O machine tem a ver com a inteligência artificial, ok? E a inteligência artificial tem a ver com a linguagem natural, que é que os computadores entendam o que é que tu falas, que é a coisa mais difícil que existe, tem a ver com a robótica e tem a ver com o machine learning, que é as máquinas vão aprendendo à medida que nós lhe vamos dando certas instruções e que essas máquinas vão praticando certas coisas. E depois as plataformas. Portanto, porquê é que as plataformas são importantes? Porque é assim, as plataformas o que trazem é, no fundo, uma adaptação da oferta à procura. Imagina, agora esta crise que nós estamos a atravessar alterou a procura em muitos mercados. Portanto, fornecedores, imagina, de peças para automóvel, se calhar, neste momento, estão pior do que estavam antes. E, portanto, têm que começar a ver como é que se reestruturam. É muito mais fácil se tu estiveres numa plataforma em que vais ligar as necessidades daquilo que são os teus compradores com vendedores que tu vais buscar à medida para fornecer essas necessidades, do que tu estares a reestruturar a tua empresa, do que tu estares a reestruturar o know-how das pessoas. Okay? Portanto, as plataformas têm esta agilidade de poderem ir buscar os sellers, portanto, os vendedores, daquilo que a procura tiver a pedir em determinada altura. Pronto, esse livro marcou-me bastante e vão-se formando ideias na tua cabeça e havia uma coisa que eu sempre tinha feito toda a minha vida, como tu, não é? Que é vender. E vender, como tu sabes, é a coisa mais difícil que existe, ok? Nem é vender, é fazer com que os outros te comprem, como tu costumas dizer, e bem, não é? Que é ainda mais difícil, não é? E, portanto, havia o tronco principal, portanto, a espinha dorsal era eu ter sido uma pessoa de vendas toda a vida. E saber o que é que isso custava. E saber o que é que, como é que se podia melhorar essa venda, etc. E a Ana a mesma coisa. A Ana também tinha feito a vida dela a vender, tinha tido uma empresa que era a Cell Plus e depois a Cell Data, que no fundo o que fazia era disponibilizar forças de vendas às grandes empresas e depois começou a ter dados sobre como é que podia melhorar a eficácia dessas forças de vendas, etc. E ela tinha vendido a empresa e, portanto, houve uma vez um almoço que nós tivemos e que dissemos, se calhar devíamos fazer qualquer coisa à volta deste tema das vendas, que era um tema que já tínhamos falado várias vezes. E depois eu telefonei-lhe um dia de fevereiro e disse, vamos fazer isto, e aquilo ficou ali logo tudo decidido e começámos a fazer as coisas. Depois aquilo que era o projeto inicial foi sendo melhorado ao longo do tempo, sobretudo através de muita interação com clientes, muita interação com pessoas que nos iam dizendo, olha, se fosse assim, olha, e já viste aquela parte, e já viste aquela outra. Portanto, a Bridgewater acabou por se fundar destas ideias digitais. É uma empresa digital, é uma plataforma que em si mesma, no fundo, convida, e tu estás lá, sabes como é que isso é, os seus utilizadores a dominarem as melhores práticas. Ou seja, tu sabes que se fores conhecido tens mais hipóteses de vender, tu sabes que se tiveres uma boa reputação tens mais hipóteses de vender, tu sabes que se publicares coisas tens mais hipóteses de vender e, portanto, aquilo está tudo embebido na própria forma de trabalhar. Por exemplo, uma funcionalidade que nós criámos agora que é
o que nós chamamos uma campanha ou uma lead-out, que é um participante da Bridgewater, a partir do Gold, pode-nos pedir leads. Mas não vai pedir leads assim, olha, traz-me aí 3 clientes. Não é assim que pede. Ele vai ter que preencher uma coisa, eletronicamente, em que diz, olha, como tu sabes, nós definimos 20 alavancas de crescimento, e ele vai dizer, olha, estas são as alavancas que eu vou ter ativas, isto vai ser a forma como eu vou apresentar o produto produto ou serviço serve para reduzir esta pain que o cliente tem, aquilo que nós chamamos o job to be done, que é o que é que eu vou dar ao meu cliente, traduz-se desta maneira, portanto, obriga os participantes da Bridgewater a pensarem mais o que é que estão a levar ao mercado. E isso está embebido na própria ferramenta. Portanto, em vez de estás a ler um livro, utilizas a ferramenta e ela pede. Agora diz assim, qual é o problema que tu vais resolver ao teu cliente? E tu tens que pôr, etc, etc, etc. Percebes? Portanto, eu digo-te isto com este detalhe, porquê? Porque às vezes confundem-se plataformas, chamam-se plataformas a ferramentas que a única coisa que fazem é registar o nome dos sócios, não é? A Bridgewater não é isso. A Bridgewater é uma plataforma de pessoas, sobretudo, mas na qual nós está na própria forma que nós, digamos assim, convidamos o utilizador a utilizar a ferramenta, o ganhar a ele capacidade para crescer. Okay? Sem dúvida. Paulo, eu não registro, eu igualmente aproveito, sei que já estamos aqui com 50 minutos também, mas Paulo, eu claramente gostava de ouvir a tua voz. Eu convido todos vocês a visitarem bridgewater.com, está espetacular, ou seja, mesmo a qualidade da informação partilhada. Paulo, eu não resisto a convidar-te aqui tu a falares desta perspectiva das 20 alavancas e da forma como é que tu e a Ana as organizaram, porque para mim aquilo até é bom demais para estar disponível assim, mas acredito que essa é a tua forma e da Ana de verem o mundo, não é, Paulo? Ou seja, parece que a fórmula mágica está ali, tipo a onda da Nazaré, do Neck na Mar. Ela estava lá há não sei quantos anos, mas foi preciso ir lá ao Neck na Mar a surfar aquela onda, e vou pegar a palavra que tu falaste, surfar. Porque eu olho para a Bridgewater, eu entro lá nas 20 alavancas de crescimento e vejo assim, uau, porque é que eu não estou a fazer isto? Não é? E tu entregas-nos isso já mastigado e traduzido. Mas fala-nos disso, Paulo, para quem ainda não conhece, e porque é que tu e a Ana veem o negócio dessa maneira? Ok, então olha, basicamente aquilo que nós quisemos fazer foi a primeira coisa muito simples que nós quisemos fazer foi, as empresas, nós podemos identificar normalmente 5 fases de interação com o cliente. A primeira é a atratividade da empresa, aquilo que nós chamamos o attraction. Depois, ir buscar clientes, que é aquilo que nós chamamos acquisition. Depois, vender muito aos clientes, retê-los, e que os clientes digam bem de ti. Pronto, estas cinco fases têm que existir. Claro que tu intuitivamente sabes isto, não é? Mas uma coisa é tu saberes intuitivamente e outra coisa é tu olhares todos os dias para isso. E outra coisa é tu olhares todos os dias para isso e ainda uma outra coisa é tu começares a medir isso, não é? E, portanto, tu, quando começas a olhar de uma forma sistemática para isso e dizes, olha, eu sou muito bom a conquistar novos clientes, mas sou muito mau a retê-los. Tu tens ali uma perspectiva que é de como é que melhoras a retenção que te pode fazer aumentar as vendas. Pronto. E nós, a forma que definimos para aumentar a retenção é definimos 4 alavancas. Uma é o desenvolvimento de competências, não é? Portanto, se tu não fores competente, não há maneira de reteres o cliente porque não estás a fazer a entrega do serviço que tu vendes. Pronto. E isso é uma coisa que tem que ser constante. A outra é como é que tu fidelizas melhor o teu cliente. A outra é como tu evitas que ele se vá embora chateado. E a quarta é uma coisa que o Warren Buffett inventou, que foi os fossos, aquilo que está à volta dos castelos, que é para impedir que os teus concorrentes entrem no castelo. Pronto. Portanto, diga assim, de facto, imagina, tu vendes bem, não é? Mas imagina que depois tu vendes, fazes um projeto e o cliente vai-se embora. Tens um problema. Tens que estar sempre a adquirir clientes. Portanto, a retenção serve sobretudo para manter os clientes. Portanto, essa é um exemplo. Boa. Na atração, não é? A atração é tu perguntares assim, espera aí, eu sou relevante no mercado ou não? Que é a primeira stage. E aquilo que tu fazes é dizer assim, eu para ser relevante primeiro tenho que estar a oferecer uma coisa que as pessoas queiram comprar.
A segunda coisa é que têm que me ver no mundo digital. A terceira coisa é que têm que me ver muito, que é o tráfego que eu gero. E depois eu tenho que estar conectado com ferramentas ao cliente. E assim sucessivamente. Não te vou dizer agora aqui as 20 alavancas, mas quer dizer, tu tens ali coisas concretas. Essas coisas concretas servem para tu teres ângulos de crescimento. E à medida que tu tens esses ângulos de crescimento, tu depois vais ter os sellers, como é o teu caso, arrumados à volta dessas alavancas e diz assim, Salesforce Effectiveness, eficácia da força de vendas. Chegas lá, pões eficácia de força de vendas, site a sucesso em vendas, contactam contigo, e assim sucessivamente, ok? Ok. Paulo, fantástico. Paulo, só para terminar, não resisto a dizer-te, Paulo, penso que tens filhos, eu tenho 2 filhas, elas têm 6 e 8 anos, e os teus filhos têm que idade, Paulo? Os meus filhos têm 28, 25, 21 e 11. Então vamos falar no de 11. Paulo, qual é a mensagem do Paulo Morgado, só para terminar, para o filho de 11 anos, depois desta conversa aqui de 55 minutos com o Pedro Ruivo, a falar sobre o que o pai fez na vida? Deixa uma mensagem para o teu filho de 11 anos. O meu filho de 11 anos, eu acho que ele não sei se precisa... Bem, sabes que há uma coisa, a única coisa que eu sou, digamos assim, mais exigente é com os valores, não é? Os valores, eu acho que toda a gente... Aqueles valores, por exemplo, eu gostei muito, sabes que a Isabel Díaz Ayuso ganhou aqui as eleições em Madrid e uma das coisas que ela dizia é vamos retomar a cultura do esforço. Porque a cultura do esforço eu acho que se tem perdido muito ao longo do tempo. Portanto, se eles tiverem os valores, eu não me preocupo muito com o resto. Eles que façam o que quiserem, mas que façam bem e esforçando-se, etc. Portanto, o meu filho de 11 é um tipo bastante mais moderno do que eu, não é? Também não seria de esperar outra coisa, e depois é mais british do que eu. Ele estuda num colégio inglês, ele é mais british, portanto ele resolve, sabes, a cultura britânica é uma cultura engraçada porque a malta é mais relax, não é tão latina, portanto eu acho que tirando os valores não tenho nada para lhe ensinar, que eu acho que ele vai aprendendo as coisas ao longo do tempo. Não, mas é fantástico. Paulo Morgado, olha, obrigado. Paulo, quero-te agradecer profundamente, acredita, esta conversa que eu tive contigo, que eu aprendi. E acima de tudo, olha, todos vocês estão aí desse lado a poder acompanhar esta Jam Session, acreditem. O que eu tenho para partilhar com vocês é bom estar ao lado de pessoas que a gente gosta e o que a gente tem de fazer é pôr-nos a jeito para nos aproximarmos dessas pessoas. Eu, para chegar ao Paulo, isto foi muito fácil, acredita. Tinha um amigo meu que estava comigo na escola e numa conversa descobri que ele falava que ele era amigo do Paulo e rapidamente disse, Mário, eu gostava de falar com o Paulo, e ele rapidamente pôs-me em contacto com alguém. Eu acredito que todos nós gostamos disso e todos nós temos pessoas que nós gostamos de falar profissionalmente, pessoalmente, dos hobbies, mas acredito que cada vez eu vejo mais este mundo digital, mas eu vejo um mundo mais pessoal e como é bom falar com pessoas que têm boa energia, Paulo, e têm bom conhecimento a partilhar, e quero-te agradecer, Paulo. Obrigado, meu. Obrigado a ti, obrigado ao Mário. E espero que se tenham divertido, não é? Porque é para isso que nós estamos cá, não é? É verdade, eu diverti-me bastante e muito obrigado pelos insights todos, depois aqui à tua volta, porque isto a preto é o que vinha no Google, o que está à mão foi o que tu me ensinaste, alguns dos principais insights que tu partilhaste comigo e que eu acredito nisto, não é, Paulo? Que é sistematizar, como tu falaste, o framework, e coisas tão básicas como tu terminaste, não é, Paulo? Sermos leais aos nossos valores, quais são os teus valores? Partilho mesmo isto contigo, acredita. E aqui em público, há 8 anos atrás tive uma reunião na Salsa. Não, mais, há uns 15, há 15 anos. E ele pergunta-me assim, quais é que são os valores? Eu naquela altura tinha outra maturidade e eu não percebi isso. Eu hoje consigo perceber porque é que o Vila Nova me perguntou quais eram os meus valores há 15 anos atrás. Eu na altura não dei o insight necessário, mas pronto, a vida ajuda-nos depois. Mas é isso. Eles chamam para uma reunião a Vila Nova Famalicão só para perguntar isso e eu não percebi a profundidade. E não era o preço que ele estava a perguntar, não? Não, ele nem falou disso. Ele não falou disso. Muito bem. Paulo, obrigado. Obrigado. Um grande abraço para ti. Muito obrigado por este tempo, pelas partilhas e olha, até breve e um olé para a Espanha. Está bem, Paulo? Boa. Obrigado, Paulo. Até logo. Tchau, obrigado, Paulo. Obrigado, tchau.